Abre comigo sua Bíblia, querido, na carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, os irmãos me lembrem aí, por favor. E tudo que eu anotei eu falei hoje. Hebreus, capítulo 6. Pode ser a Almeida Revista e Atualizada aí, Pedrão. Verso 13, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor. Nesta manhã colocamos a nossa vida diante de Ti, pedindo que Teu Espírito nos esclareça a Tua palavra, nos revele a Sua vontade, traga ao nosso coração discernimento, desagrave os nossos ouvidos para ouvirmos e entendermos a Sua voz, retire as escamas dos nossos olhos para que a luz da Tua glória brilhe sobre nós. E mais uma vez, derrama graça salvadora neste lugar. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado eu falei sobre botes. Hoje eu vou falar sobre âncora. Talvez alguns digam assim: você está tão náutico. Em homenagem aos meus irmãos Fabiano, Felipe, Miguel, que trabalham com isso. Mas, na verdade, não sou eu que escolhi a expressão que a esperança é a âncora da alma, mas o próprio texto que nós lemos. E eu vou falar nessa manhã sobre essa grande realidade da vida cristã. A esperança, a âncora da nossa alma. Você sabe o que é esperança? Esperança é uma crença, tem a ver com fé. É uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer
uma certa perseverança. Isto é, acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. O sentido de crença do sentimento de esperança aproxima muito esta dos significados atribuídos à fé. Esperança, sobretudo cristã, tem a ver com fé. Esperança também, queridos, é uma das 3 virtudes teologais do cristianismo. Por meio desta virtude, por exemplo, os cristãos desejam e esperam de Deus a vida eterna e o reino de Deus como a fidelidade última para eles, colocando as suas confianças, falando de forma pessoal, as nossas confianças nas promessas de Cristo, para merecer e perseverar esta confiança até o fim da vida terrena. Perdão, nas promessas de Cristo. Para merecer e perseverar esta confiança até o fim da vida terrena, os cristãos acreditam que a ajuda da graça do Espírito Santo é fundamental. Esperança tem a ver com fé, esperança tem a ver com, e se tem a ver com fé, tem a ver com a ação de Deus na nossa vida, que preserva na vida do crente a fé e que preserva na vida daquele que crê a esperança. O Aurélio diz que esperança é o ato de esperar o que se deseja, expectativa, fé em conseguir o que se deseja, o que se espera. O texto aos Hebreus lança mão, a carta aos Hebreus, o escritor lança mão dessa expressão esperança para fundamentar a vida dos cristãos de origem judaica que estavam sendo tentados a retroceder da sua fé. A carta aos Hebreus foi escrita, por exemplo, aproximadamente 35 anos após a morte de Jesus. Ela foi escrita lá pelos anos, talvez um pouquinho antes do ano 70. Jesus teria sido crucificado lá no ano 30, perto do ano 30. E Hebreus teria sido escrita antes do ano 70, talvez 65, talvez 67, ou seja, 35 anos depois, aos cristãos de origem judaica. Por isso a carta é chamada Carta aos Hebreus, isto é, homens que estavam atrelados à fé judaica, ao judaísmo, homens e mulheres atrelados à fé judaica, ao judaísmo, e que haviam se convertido à fé cristã, a mensagem de Jesus Cristo. Possivelmente esses cristãos de origem judaica eram oriundos daquilo que é chamado lá, Pedro chama, e eu preguei há 2 semanas atrás, Pedro chama de dispersão, né? A palavra diáspora significa isso, aqueles que haviam sido dispersos por medo da perseguição, se encontrando agora na Itália, e que estavam sob a ameaçadora tentação de abandonarem a fé cristã, isto é, uma crença baseada na graça de Deus, e retrocederem à fé judaica, uma crença baseada na lei e no cerimonialismo antigo. Estavam sendo tentados, porque parecia a eles, naquele primeiro momento, que a fé cristã não tinha elementos especiais. O judaísmo era uma religião ritualística e cerimonialística. Sacerdotes, paramentos, roupas especiais, estolas sacerdotais,
um culto cheio de simbolismos, cheios de objetos, um culto cheio de elementos físicos. E agora, aqueles que haviam se convertido abraçavam uma fé extremamente descomplicada. Uma fé onde algumas pessoas, sentadas ou de pé, sem nenhum tipo de roupa especial, cada um com seu estilo, umas de óculos, outras sem óculos, umas que sentiam frio e sentavam no lugar onde o ar-condicionado lançava o ar frio, as outras que sentiam calor, sentadas no lugar distante do ar-condicionado, pessoas como nós. E que não viam nada de especial naquela atitude, naquela cerimônia religiosa, naquela reunião religiosa, naqueles cultos. Parece, então, que esses judeus, esses cristãos de origem judaica, já haviam passado por algum tipo de perseguição do Estado e passavam por perseguição agora religiosa por parte dos judeus, sendo tentados a retrocederem, assediados, dizendo: olha, isso aí não é uma religião legal, verdadeira, não pode ser, a nossa tem muito mais pompa, tem muito mais coisa, incluindo o fato de que alguns eram expulsos, inclusive das diversas instituições judaicas, sujeitos ao sofrimento e vergonha por causa da sua confissão por Jesus, despojado das instituições familiares e visíveis da religião judaica organizada e confusos pelo caráter invisível da glória de Jesus, esses hebreus, esses cristãos, se viam tentados a se desviarem da fé. Parecia que para eles não havia nada de especial naquele lugar, naquele tipo de fé. Promessas, orações que eram realizadas sem atos maravilhosos, magníficos. Um culto realizado na simplicidade, e hoje o nosso é muito mais complexo do que o culto cristão primitivo. Nós temos uma banda, um ministério de louvor, um grupo de louvor, irmãos que tocam. Nós temos um local próprio, que a gente chama às vezes de igreja, que às vezes a gente chama de templo, o que não é uma coisa nem outra. Mas os cristãos do primeiro século, os cristãos primitivos, às vezes se reuniam, em parte, quando o templo ainda não havia sido destruído, no pátio externo do templo judaico, na parte de fora. Outras vezes se reuniam em catacumbas, nos cemitérios, porque era o lugar menos provável que alguém pudesse estar. Outras vezes se reuniam em lugares que eram os lugares menos prováveis. Não tinha som, não tinha ministério de louvor, talvez cantassem alguns cânticos apenas na voz. Diante disso, você tem um templo bem estabelecido, gigante, em Jerusalém, até então, porque os historiadores dizem que a carta aos Hebreus certamente fora escrita antes da destruição do templo, que foi na década de 70, no ano 70. No ano 70 houve a destruição do templo de Jerusalém, e como não há menção disso, e os cristãos ainda de origem judaica ainda estavam sendo tentados a retornar ao ritualismo, o que é provável é que o templo está de pé. Por isso é datada essa carta de antes do ano 70. Então, eles estavam sendo tentados a retroceder. E aí o escritor aos Hebreus, dessa carta, ele incentiva os seus leitores a lançarem mão da esperança proposta, usando a metáfora da âncora.
A âncora foi utilizada no passado, tal qual o símbolo do peixe, pelos cristãos, por ser um símbolo de estabilidade e firmeza. A esperança que a gente fala aqui, e que o texto fala, não é também uma esperança qualquer. Não é aquela esperança sem pé nem cabeça que muitas vezes a gente diz, eu tenho esperança que determinada coisa vai acontecer, mas com base em coisa nenhuma, em fundamento nenhum. Embora a esperança tenha a ver, em alguma medida, com a crença de se alcançar aquilo que se deseja, é preciso a gente lembrar que não é o fato da gente crer em alguma coisa, simplesmente, que faz com que essa coisa tenha ancoragem para nos fazer experimentar aquilo que nós desejamos. Não é verdade o que diz o poeta quando diz que andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Isso não é a verdade, porque fé na fé não segura ninguém. É preciso crer e depositar a esperança em algo que tenha, de fato, condições de nos ancorar. E é isso que o escritor está dizendo. Sólido fundamento da nossa esperança é o fato de que as promessas de Deus são absolutamente seguras. Olha só o que diz o texto. Pois quando Deus... Olha, ele está conversando com esses cristãos de origem judaica, que conheciam bem o Antigo Testamento, que conheciam bem os paramentos e os rudimentos da fé judaica, que conheciam bem o cerimonialismo, toda a pompa daquela religião, mas, ao mesmo tempo, o escritor aos Hebreus, talvez a palavra-chave da carta aos Hebreus é a palavra superior, porque ele vai apresentar que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos patriarcas, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior à lei, a nova aliança é superior à antiga aliança. Então, apesar daqueles homens e mulheres estarem aparentemente não vendo uma religião que fosse muito pomposa, muito poderosa, eles podiam ter certeza de que eles estavam ali crendo naquele que de fato é infinitamente superior a todas essas coisas. E quando ele diz que o sólido fundamento da nossa esperança deve ser o fato de que as promessas de Deus são absolutamente seguras, então ele vai citar, a partir do verso 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, porque os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento. A primeira coisa que ele faz aqui, irmãos, e que nos dá garantia disso, de que o sólido fundamento da nossa esperança é o fato de que as promessas de Deus são absolutamente seguras, é quando ele cita Abraão. Eu não sei se você já leu esse texto em Gênesis. Gênesis 12 e Gênesis 15, particularmente, são dois textos fundamentais para compreender isso aqui. O primeiro deles em Gênesis 12, porque Deus chama Abrão, naquela época ainda chamado de Abrão, e depois ele recebe um Abraão, né? Essa terminação do nome traz a ideia de extensão da bênção.
de aumento da bênção que Deus traria para a sua vida. Abraão é chamado de Ur dos Caldeus quando ele vivia junto com a sua parentela. E Deus diz para ele: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ele faz uma promessa a Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus, uma região da Babilônia, uma região lá do rio Tigre, do rio Eufrates, onde seria o Iraque, hoje em dia, e ele sai de lá, passa pela Síria, e ele vai chegar em Canaã. Ele recebe essa promessa e, tempos depois, aos 75 anos de idade, ele recebe uma promessa de Deus, dizendo que a descendência de Abraão, a sua descendência, herdaria aquela terra. E ele promete a Abraão uma bênção quádrupla, uma bênção territorial, Canaã, uma bênção nacional, Israel, o povo, de ti farei uma grande nação, uma bênção pessoal, engrandecerei o teu nome, eu vou te dar um grande nome, e uma bênção espiritual, da qual nós somos herdeiros hoje, onde ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Messias viria da descendência de Abraão. Ele promete a Abraão um homem velho de 75 anos de idade, que o texto bíblico diz que já estava amortecido. Entendeu, né? Ele já estava amortecido, ele não fazia mais filhos na sua mulher Sara, que também já havia cessado o costume das mulheres, diz o texto bíblico. Ou seja, nem ela engravidava mais, porque já tinha idade avançada, nem ele mais era capaz de gerar filhos. E aí, então, e não tinha os recursos que existem hoje em dia, e Deus, então, diz para ele: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus falou para ele: olha, vem para o lado de fora da sua tenda, dá uma olhada para o céu. Se você puder contar as estrelas que estão no céu, você vai conseguir contar a sua descendência. Assim como a areia do mar, se você puder contar os grãos de areia, assim será a tua descendência. Aos 99 anos, Deus aparece novamente a Abraão e diz assim: daqui a um ano você vai ter um filho. E Sara, dentro da tenda, dá uma risada. Não é possível. Até agora nada aconteceu. Só que um ano depois, aos 100 anos de idade, Abraão é pai de um filho legítimo, dele com a sua esposa Sara, Isaque. A promessa de Deus se cumpre. Gênesis 12 em diante. Só que em Gênesis 15, Deus diz para Abraão, um pouco em Gênesis 15, um pouco antes de se cumprir essa questão de Isaque, Abraão, com uma dificuldade enorme de compreender tudo isso, Deus falou para ele, Deus renova a sua promessa, e Abraão, então diz para Deus, Abraão ainda nesse momento, diz para Deus: Senhor, como é que eu vou saber que esse negócio é verdade? Quem me garante que esse troço vai acontecer? Mais ou menos como acontece comigo, com você. Recebemos de Deus uma palavra, temos em nosso coração uma convicção, uma certeza, uma certa dita esperança, numa promessa que recebemos, que entendemos ser para nós, mas parece que o tempo passa, e as coisas não acontecem. E embora a gente seja crente, acredite em Deus, e acredite que Deus é capaz, que essa é uma peculiaridade de nós cristãos, né? É que às vezes a gente não duvida que Deus é poderoso para fazer, ninguém duvida disso. O problema é que a gente duvida que Deus irá fazer especificamente na nossa história. Ninguém tem dúvidas aqui, se eu tenho quase certeza absoluta,
de que Deus é poderoso para fazer o que quiser. O problema é que, via de regra, a gente acha que Ele não quer. O problema não é com o poder de Deus. O problema é que a gente acha que conosco não vai acontecer. Ele não vai chamar e realizar na nossa vida. E aí, então, Abraão diz para Deus, em outras palavras, isso: olha, como é que vai ser? E aí Deus fala para Abraão, em Gênesis 15, eu estou aqui criando um atalho, né, para a gente não ter que ler isso tudo. Em Gênesis 15, Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, faz o seguinte, olha, você está com dúvidas, então vamos marcar no cartório de registro. Vamos fazer um contrato, você assina de um lado e eu assino do outro. Mas não tinha o 5º ofício ou 16º lá de Niterói na época, né, irmãos? Como eram feitos os contratos na época? Deus vira para Abraão e diz assim: separa um novilho, parte o animal, parte um cabrito, uma ovelha, uns pombos, pega uns animais, parte esses animais no meio, prepara a minuta do contrato, porque no final da tarde, antes do cartório fechar, eu passo aí para assinar. O contrato era feito assim: matavam-se animais, 2 partes contratantes, matavam determinados animais, partiam esses animais no meio, metade de um lado, metade do outro. E as 2 partes contratantes, entre 2 pessoas, via de regra, terminar algum litígio, determinar algum limite de propriedades, essas coisas eram feitas nesse cartório, que era em qualquer lugar. Partia-se o animal no meio, botava as 2 metades abertas, e as partes contratantes, o outorgante cedente e o outorgante cessionário, eles entravam e passavam ali, entre as 2 partes dos animais. E cada um, na sua vez, passava e dizia assim: faça-se comigo o que fizemos com esses animais, se eu quebrar a minha parte no contrato. Pois bem, Deus falou para Abraão: prepara o contrato, porque no fim da tarde eu vou passar. Diz o texto que Abraão foi, matou os animais, botou os animais ali preparados, mas teve um problema. As aves de rapina na tarde inteira tentando rasurar a minuta. E você sabe que documento rasurado não tem validade. E aí, então, ele enxota aqueles animais com um peso nas suas costas terrível. Quando dá o fim da tarde, Abraão não aguenta e ele cai em sono profundo, porque ele estava entendendo qual ia ser o preço do negócio. 2 animais partidos, alguns animais partidos, Deus passando no meio, no fim da tarde, dizendo para Abraão: Abraão, e todas as testemunhas celestiais, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte no contrato. E Abraão só pensando na hora dele passar. Virar para Deus e os seres celestiais dizer: ó, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte no contrato. Abraão tinha certeza que Deus era capaz de cumprir a parte dele, mas também tinha certeza de que ele não era capaz de cumprir a sua. Abraão tem noção do negócio e ele pensa: certamente eu estou ferrado no fim do dia. E aí ele cai num sono profundo, terror, densas trevas vêm sobre aquele lugar, ele está atormentado. Só que o texto bíblico diz? Que quando deu determinada hora, desceu um forno fumegante, um fogaréu enorme, que passou entre as metades dos animais. Isso é uma teofania.
uma aparição de Deus de forma sobrenatural no Antigo Testamento, tal qual o anjo que estava lá no meio da sarça que pegava fogo e não se consumia, apareceu a Moisés em Êxodo capítulo 3. Aquele fogão, simbolizando Deus, passa no meio das metades dos animais, só que quando procura Abrão, Abrão está chapado de sono. Ele não consegue levantar. Você já teve aquele sono da tarde, que você tenta levantar, e você não consegue? Tem gente até que diz, quando eu tenho esse sono, sempre morre alguém. Quando eu tinha esse sono, morava na casa do meu sogro, sempre morria uma galinha. Morria galinha. Eu tinha um sono pesado às vezes, acho que isso foi antes da minha conversão, acho que tinha alguma coisa ali, morria uma galinha de vez em quando, Rubem. Acordava assim, aquele sono que você diz assim, eu quero levantar e não consegue, parece que tem uma coisa te amarrando, né? Acordava, tinha uma galinha morta lá no galinheiro do meu sogro. É sério. Abraão não levanta. Aí Deus faz o quê? Se você ler o texto bíblico, você vai perceber que uma tocha de fogo, que sai desse fogareiro, após o fogareiro passar, passa uma tocha de fogo na parte dos animais. A gente chama esse momento em Gênesis 15 de pacto universal, ou pacto central. Ele é pacto central porque ali fica evidente a obra que Deus haveria de realizar por meio do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque o que nós temos ali é Deus passando, ratificando a sua parte na promessa, e Abraão com a obrigação de passar para ratificar a sua parte. Só que eu e você sabemos que Abraão não teria condições de passar. E não teria mesmo. Sobretudo porque depois ele vai mentir, dizendo que a sua mulher é sua irmã, porque ele tem medo de morrer. Ele é igual a nós, que hoje podemos estar muito firmes, mas amanhã a gente pode ceder. E, portanto, se essa esperança que temos tem por base a nossa confiança pessoal, o nosso astral, da maneira como nós acordamos, o nosso bom humor, nós estamos ferrados. Por que nós estamos assim, ferrados? Porque tem dia que você acorda bem e você diz, Deus vai fazer. Não é assim? Eu acho que tudo vai acontecer. Eu acho que está tudo dando certo. Vai acontecer, vai. Eu sinto. Não é assim, Renata? Só que tem um dia que a gente acorda mal. E a gente acorda mal e diz assim, quer saber? Acho que não vai acontecer nada, Deus não vai fazer não. Isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que Deus tem coisa melhor para fazer, está mais ocupado com outras coisas. E, na verdade, Deus não está em um lugar nem no outro. Nem num dia, nem no outro na nossa cabeça. Quem está na nossa cabeça ali somos nós, a nossa capacidade, a nossa força. A gente não está dependendo de Deus, sabe por quê? Porque Deus não depende do seu humor, Deus não depende do meu humor, Deus não depende da nossa energia, Deus não depende da nossa disposição, Deus não depende da nossa ansiedade ou da nossa depressão para realizar aquilo que Ele disse que vai realizar. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o nosso ânimo interno. E Deus não está nem aí. Abraão sabe que ele não pode passar, e Deus sabe que Abraão não pode passar. Abraão não consegue passar, então Deus passa por ele. Mas na hora de passar Abraão por si, quem passa no lugar de Abraão é Deus de novo. Porque o forno fumegante passa, ratificando Deus na aliança, e uma tocha de fogo, aparentemente menor do que o primeiro, de mesma essência, de mesma substância, passa no lugar de Abraão.
Ali é uma prefiguração de Cristo entrando na cruz, porque a cruz é o contrato de Deus com o homem caído. A cruz é o lugar em que eu e você não suportaríamos estar, porque sequer suportaríamos o peso de pagarmos somente pelos nossos pecados. E aí então, Cristo passa no lugar de Abraão. Pacto central, porque ali Deus já está dizendo que a sua promessa é imutável, porque quem garante por Ele é Ele, e quem garante por nós é Ele também. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é isso? Portanto, o escritor aos Hebreus, ele diz isso, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, quem é que está acima de Deus? Deus jurou por si mesmo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E Deus ratifica o seu papel nessa aliança. Portanto, o sólido fundamento da nossa esperança, queridos, é o fato de que as promessas de Deus são absolutamente seguras. Sabe por quê? Porque Deus faz a promessa e Ele garante que vai cumprir. E essa promessa não depende de você e de mim, depende de nós, sim, pela fé. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, Romanos 4. Qual foi o papel de Abraão nesse momento? Foi crer, porque fazer ele não tinha condição. Garantir que todos os dias da sua vida ele estaria com o mesmo ânimos, ele não tinha condição. Você não tem condição, eu não tenho condição. Mas ele creu que Deus era poderoso, misericordioso para cumprir a sua promessa. E Deus de fato é, porque o Espírito Santo que Ele nos deu é a garantia, é o penhor, é o selo da nossa promessa. É aquilo que Deus nos deu para marcar a nossa vida e buscar aquilo que pertence a Ele no fim dos tempos. Portanto, irmãos, as promessas são a razão maior da esperança nessa vida. E, portanto, como uma âncora para a nossa alma, as promessas de Deus. A âncora fora um dos símbolos cristãos mais utilizados na antiguidade, ao lado do peixe. A palavra que é traduzida significa literalmente algo incapaz de ser movido. Qual é o papel de uma âncora? É dar estabilidade, segurança, firmeza a um navio, a um barco. Ela é, portanto, a esperança. Como âncora, a razão da nossa segurança, porque ela é a razão da firmeza de todos os que creem. Se eu e você cremos, podemos ter confiança em nosso coração e podemos ter esperança. Esperança como aqueles que esperam no cumprimento das promessas de Deus, porque Ele continua dizendo: e assim, depois de esperar com paciência, verso 15. O problema, talvez para nós, é que quando entra na questão da paciência é um problema, né? Quem aqui é paciente? Eu acho que essa é uma das perguntas mais cretinas que eu já vi na minha vida, né? Porque quem pergunta sabe que ninguém vai responder. Nós não somos pacientes. Quem é paciente? Nós queremos para ontem. A irmã já estava impaciente para vir aqui. Estava ou não estava, Felipe? Eu sei, ela estava ali se mexendo, as carnes já estavam tremendo todinha.
Quem aqui é paciente? Olha o que o texto diz. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Acabou a contenda. Eu juro, quando a gente era moleque, né, depois que a gente virou crente, ninguém mais jura, né? Porque também sabe que não adianta nada, nosso juramento não vale nada. Né? Mas antigamente, os contratos eram feitos assim, né? Era um juramento. Era um juramento. E eu me lembro, quando a gente era moleque, jurava por qualquer coisa, acabava a contenda. Juro minha mãe mortinha. Lembra disso? Tá nada, minha mãe já está com 80 ali, vai viver ainda muitos anos, né, mãe? Deus te abençoe. Mas a gente, quando era criança, era moleque, não era assim? A pessoa falava, Elinho está lembrando da infância dele lá. Não, juro minha mãe mortinha. Ou seja, aquilo que a pessoa não queria. Então, quando ela jurava por aquilo, ela estava demonstrando que o que ela estava falando era verdade. Até porque Deus castiga, né? Se fosse mentira, a gente já ficava logo no drama. Irmãos, portanto, como exemplo, o autor da carta aos Hebreus lembra da história de Abraão, como eu disse, de onde extrai algumas características dessa história. A imutabilidade das promessas de Deus. Deus jurou por si mesmo, por meio de duas coisas imutáveis: seu propósito soberano, ao estabelecer as promessas, e sua palavra empenhada através de um juramento solene, quando Deus jura por si mesmo. Os últimos versículos, portanto, terminam mudando a metáfora para o templo, aqui onde a gente vê a partir do verso de número 18 ou 19, né? A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, tendo se tornado, que penetra além do véu, onde Jesus, como prodomos, precursor, como aquele que foi à frente. O escritor aos Hebreus, ele ainda ratifica mais, porque ele diz o seguinte: as promessas são garantidas porque Jesus foi à frente. Ele se tornou, essa palavra precursor, aqui traduzida, né? A tradução é precursor, mas significa no grego prodomos, literalmente significa pelotão que vai adiante do exército na guerra, alguém que corre adiante, primeiros brotos de uma árvore, ou seja, aquilo que é a amostragem do que virá. A Bíblia às vezes chama Cristo de primícia dos que dormem, porque eram os primeiros frutos. Quando chegava uma época de colheita, os primeiros frutos já apontavam que tipo de colheita seria. Se os frutos primeiros eram bons, de boa qualidade, já estava indicando que seria uma colheita boa. Se os frutos já eram fartos no início, a colheita seria farta. Isso era a primícia. Cristo realiza isso. Nós podemos ter certeza nessas promessas pelo fato de que Jesus Cristo já entrou nesse lugar. Jesus Cristo já entrou em corpo glorificado, e a Bíblia diz que Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Até nos salvar, até a obra da cruz, Cristo era o unigênito do Pai. Após a obra da cruz, Ele se torna o primogênito dentre muitos irmãos. O primeiro dentre muitos que virão. E se Deus cumpriu suas promessas em Cristo, por meio de sua obra, Deus há de cumprir as suas promessas em nós por meio da obra de Cristo. Essa é a grande, bendita e imutável promessa, que também é o motivo da nossa esperança confiante, irmãos, sob a qual eu e você devemos viver sempre, como âncora segura e firme da nossa alma, até o dia em que também penetrarmos além do véu. A esperança é uma parte fundamental da fé cristã, e a sua esperança cresce através do encontro com Deus, através da meditação na sua palavra, através da comunhão com os irmãos,
através da oração, da busca incessante, da proximidade com Deus, onde o Espírito Santo vem trazendo convicção da palavra que nos foi dada em dado momento. Deixe sua vida ser transformada por meio das Escrituras. Deixe sua vida ser transformada por meio da oração. Deixe sua vida ser transformada por meio das promessas de Deus ecoando dentro de você. Eu retorno lembrando, esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer perseverança. Requer acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. Mas a esperança não pode estar calcada, não pode ter como fundamento, não pode ter como âncora algo que não é capaz de ancorar. A esperança só é válida se a sua fé não é uma fé na fé, mas é fé naquele que pode realizar todas as coisas. Porque, sinceramente, irmãos, dormir debaixo de uma pirâmide, achando que isso vai energizar o meu corpo, ou me transformar para um determinado, numa determinada energia, para a minha passagem, não é pelo fato de eu crer nisso que isso de fato irá acontecer. Não é pelo fato de eu crer que alguns cristais ou metais têm algum poder de transformação na minha vida que isso de fato irá acontecer. Não é pelo fato de eu crer em algo que está na minha cabeça, simplesmente, e nesse sentido eu quero dizer para você o seguinte, tanto o positivismo quanto o que é o otimismo exacerbado, quanto o pessimismo, nenhum desses tem de fato nenhum poder sobre nós. Porque a pessoa positivista, extremamente, exacerbadamente otimista, deposita a sua confiança, a sua fé, a sua esperança em algo que não pode ancorar a sua vida. Num pensamento, num estado emocional, numa perspectiva pessoal, única, temporal, daquele dia, daquela hora, daquele momento. Ainda que seja boa ou ainda que seja ruim, ainda que seja positiva, ainda que seja pessimista. Mas nós devemos nos lembrar que a nossa esperança, ou que a esperança, como âncora da nossa alma, é a esperança nas promessas de Deus, na palavra de Deus, no caráter de Deus. Termino aqui citando o comentário da Bíblia de Genebra sobre isso, dizendo: uma ética da esperança permeia todo o Novo Testamento, e eu diria para nós nessa manhã, uma ética da esperança deve permear a nossa vida. O que significa? É uma ética de peregrinação para estrangeiros que estão a caminho do lar. É preciso entendermos que essa ética da esperança, ou seja, a esperança calcada nas promessas de Deus, deve gerar em nós a ética de peregrinação, nos lembrarmos que Deus pode realizar muitas coisas nessa vida, e realizará todas quantas Ele prometeu para esta vida, mas que a esperança mor, a esperança da qual nada, em nenhum momento mudará, é a esperança que Deus nos dá com relação à vida eterna. É a esperança que Cristo nos dá com relação ao que Ele já conquistou para nós. Essa vida a gente pode até ter aflições, irmãos, nós vamos ter. Nós vamos passar por momentos adversos. E mais, em algum momento dessa história, a nossa história vai chegar ao fim. A minha história vai chegar ao fim, a sua história vai chegar ao fim, em algum momento da nossa vida. Vai. É inevitável. Nós vamos nos deparar com essas perdas, até chegar o momento da nossa
própria perda. Então, talvez hoje, a gente, por não ter a noção de que a vida e a morte estão nas mãos de Deus, porque nenhum de nós sabe do nosso próprio momento, o que seria mais interessante seria a gente aplicar essa palavra da esperança às coisas que a gente deseja nessa vida. E se Deus quiser, por sua graça e misericórdia, eu desejo isso para a sua vida, tanto quanto desejo para a minha, que de fato você ainda tenha, nós tenhamos ainda longa vida, que de fato você ainda veja e você verá o cumprimento de todas as promessas que Deus deu a você para esta vida. Verá não por sua causa, verá não por causa dos nossos olhos bonitos, da nossa grande disposição, mas pela fidelidade daquele que fez a promessa. Nós veremos, mas saibamos que a esperança maior da nossa vida precisa estar no fato de que nós não somos cidadãos desse mundo. Deus está nos preparando para uma eternidade, e um dia ela vai bater a porta de cada um de nós, e sabe o que vai nos fazer ficar de pé, sem estarmos desesperados? A esperança da vida eterna. Aquela que hoje talvez a gente não esteja valorizando tanto, porque a gente espera algumas bênçãos materiais primeiro. Mas essa é a maior e mais importante de todas. Segundo, queridos, uma ética da pureza. Já que quem espera ser como Jesus, quando Ele aparecer, a si mesmo deve se purificar como Ele é puro. Portanto, nessa esperança e nessa espera que nós temos, nós precisamos falar sobre o fato de que nós precisamos nos santificar. Quando nós nos entregamos a Jesus, Deus realiza no ato da nossa conversão uma coisa chamada justificação. É um ato secreto de Deus que acontece no momento da nossa conversão, do qual nós não temos domínio, não temos capacidade. É um ato soberano, único, exclusivo da parte de Deus, que é igual para todos os crentes e desce na medida completa para todo mundo. Isso é justificação, quando Deus nos declara justos, ou seja, resolve uma questão legal diante da sua santidade, Ele nos declara justos aos seus próprios olhos. Mas, de fato, ainda não somos justos, porque pelo sangue de Jesus, Deus nos aceita e nos justifica, mas eu e você ainda estamos cheios de pecados. Portanto, a santificação é o tempo, é o processo que dura um tempo dessa vida em que nós estamos, que inicia no ato da nossa conversão, da nossa regeneração, pelo qual aqueles que por Deus foram declarados justos, verdadeiramente, se tornam mais justos um pouquinho a cada dia. Santificação é quando aquele que foi por Deus declarado justo se torna cada dia mais justo. Isto é, cada dia mais livre do pecado, cada dia mais semelhante a Jesus. Um dia depois do outro. Às vezes, dando 2 passos para frente e um para trás. Mas é uma caminhada contínua. Precisamos nos lembrar disso. A ética da pureza. Aqueles que têm esperança, que esperam e aguardam, também devem se santificar, porque Deus reside em nós. Terceiro, também é uma ética da preparação, ou uma ética de preparação, uma vez que devemos estar prontos para deixar este mundo a qualquer momento. É uma ética da peregrinação pela qual a minha conduta precisa ser uma conduta cristã, mas eu preciso me lembrar que é uma ética da preparação, porque essa peregrinação nessa vida tem um fim. Israel passou por 40 anos num deserto, numa prefiguração da obra de Cristo por nós, mas aquele povo entrou na terra prometida, e um dia
nós entraremos na terra prometida, que é aquilo que nós anelamos e desejamos mais, muito embora não tenhamos consciência disso. Muito embora no presente momento estamos muito presos às nossas questões pessoais e materiais. Queremos ainda que o nosso casamento nos dê muitos frutos, né? Queremos que ainda que o nosso negócio nos dê muitos frutos. Queremos ainda que a nossa saúde nos permita jogar vôlei por muito tempo. Queremos ainda que os nossos sonhos sejam capazes de se realizar na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, enfim. Mas precisamos nos lembrar disso. A esperança produz paciência. A esperança dá força e confiança para completar a carreira, para combater o bom combate, suportar as tribulações que continuam e passam nesta vida. Embora a vida cristã seja marcada mais por sofrimento do que por triunfo, muitas vezes, nossa esperança é segura e nosso ânimo deve ser livre do desespero, porque quem fez a promessa é fiel para fazê-la cumprir. Você tem esperança? O que você está esperando? Quais são as suas inquietações? Deus é poderoso para cumprir as promessas que Ele prometeu. Uma delas, e eu diria, uma delas não, algumas delas acontecem nessa vida como prefiguração do poder de Deus, nos mostrando quem Ele é, se Ele é poderoso para fazer na eternidade tudo aquilo que Ele prometeu fazer aqui. Quando Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, aquele homem que os seus amigos baixaram ele no interior daquela casa que Jesus estava, eles levaram o seu amigo para ser curado de uma paralisia. Quando Jesus olhou para ele, disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus ficaram chateados e arrazoavam entre si, dizendo: quem é esse? Só Deus pode perdoar pecados. Quem esse cara pensa que é? E aí Jesus lhes fez um sinal, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem tanto poder no céu para perdoar pecados. Então eu digo para esse paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E o que Jesus faz ao curar aquele homem é demonstrar que o Filho do Homem, ao realizar nessa vida, Ele só está dizendo e demonstrando que Ele é poderoso para realizar naquele grande dia. Os sinais servem para referendar quem Jesus é e aquilo que Ele ensinava. Então eu não tenho dúvida nenhuma. A grande promessa para mim e para você é aquele último e grande dia, no céu, na eternidade. Esse é o primoroso e mais valorosa esperança que temos. Mas eu também não tenho dúvidas de que até chegar esse dia na vida minha e sua, Deus vai continuar cumprindo promessas que Ele fez temporais à nossa história. Porque para o Filho do Homem não tem diferença. Aquele que promete a eternidade na glória é poderoso para transformar a nossa vida aqui também. Tem muita coisa que Deus ainda pode, tem muita coisa, deixa eu refazer, tem muita coisa que Deus ainda deseja e muita coisa que Deus ainda vai fazer na sua vida e na minha. E não dê amém porque eu estou falando isso e a minha palavra é poderosa. Minha palavra não vale nada. Nada, não vale nada.
Eu sou um homem falível. Eu não sou profeta de coisa nenhuma. Minha palavra não vale nada. O que vale é a palavra de Deus. Portanto, não é pelo que eu não estou liberando uma palavra sobre você, não, tá? Quem liberou essa palavra sobre você foi Jesus. E Ele não precisa de interlocutores, não. Então, a verdade no seu amém precisa ser só você saber que é porque Deus prometeu a você. É porque Jesus ainda tem coisa a realizar na sua vida que essas coisas vão acontecer. E vão acontecer, querido. Não precisa ficar triste, não. Você pode ficar desanimado, não seja impaciente. Né? Olha o impaciente falando para os outros. Mas não é assim que a gente cura. Não seja impaciente. Deus vai cumprir a sua promessa. Vai cumprir porque Ele prometeu. Ele fez isso na vida de Abraão, fez isso na vida de Isaac, fez isso na vida de Jacó, fez isso na vida de Moisés. Deus fez isso na vida de Gideão, Deus fez isso na vida de Sansão, Deus fez isso na vida de Israel, Deus fez isso na vida de Esdras, de Neemias, fez isso na vida de Esther, Deus fez isso na vida de Ruth, Deus fez isso na vida de Paulo, de Marcos, Deus fez isso na vida de Mateus, Deus fez isso na vida de Filemon, Deus fez isso na vida de Onésimo. Deus vai fazer isso na sua vida e na minha vida, porque tem muita coisa ainda para fazer. Você tem vida para viver, tem promessa de Deus ainda para experimentar nessa vida. Não porque essas sejam as melhores, não são, e nem as maiores. Talvez sejam as que você mais espera, porque eu e você só entendemos o que é beleza de vida e o que é vida nisso que nós vivemos. Então, para a gente é difícil dizer, como Diego, né? Diego para mim é um ponto fora da curva. Não, Luiz, eu estou muito feliz, mas se o Senhor me levasse agora, eu ia ficar mais feliz ainda. Quem aqui pode dizer amém a isso? É? Então, se Deus te levar agora, satisfeito. A gente ainda está apegado a coisas temporais que a gente quer ver, né, irmãos? Mas deve ser assim, que a nossa grande vitória está nos céus. Enquanto isso, Deus irá cumprir as outras vitórias e promessas que Ele fez nessa vida. E não é por causa de você, é por causa dEle, porque aquele que jurou, jurou pelo seu próprio nome. É Ele que é bom, gente. É Ele que é o cara. Não somos nós. Então Ele vai fazer. O que tem de promessa na sua vida não vai passar sem acontecer. Não vai. Porque Deus falou isso. Amém? Vamos ficar de pé?